Vamos lá então agora olhar a análise de variância para delineamentos em blocos complexos casualizados. O estudo consistia então em que a gente usasse, na alimentação de suínos, né, a gente utilizaria então 4 rações A, B, C, D, fornecida então a 5 animais, cada ração fornecida a 5 animais ao acaso, que são mantidos em baias individuais, e a gente vai observar então o aumento de peso, né, medidos em quilogramas, que estão aqui apresentados. Bom, o que a gente tem então? Se cada uma das rações é aplicada, né, é fornecida a 5 animais, ao todo, então a gente tem 20 animais, 20 suínos, né? E a gente, do jeito que está colocado aqui, pegou esses 20 suínos e aleatorizou, né? Ou seja, sorteou 5 para receber a ração A, 5 para receber a C, a B e assim por diante, né? Agora eu pergunto para vocês, a gente fez uma aleatorização completa dessas 20 unidades, né? Desses 20 animais. Imagine se a gente tivesse uma variabilidade muito grande entre esses animais. Por exemplo, raças diferentes, sexo, né? Será que o sexo, né, machos e fêmeas, não pode ser um efeito a dar aumento de peso diferente? O porte do animal, a ninhada, né? Ou seja, daí a gente tem a questão genética aí, e etc. Né? Será que este então seria o melhor planejamento? Se existir algum tipo de variabilidade entre os animais? Bom, então vamos falar um pouquinho do experimentos em blocos, né? Caracterizar esse experimento. O delineamento em blocos casualizado é um dos delineamentos mais importantes, mais utilizados em pesquisas em diversas áreas. É um delineamento com uma restrição na aleatorização, né? Então, como eu tinha falado, né? O que a gente faz, então, é agrupar, né, organizar as nossas unidades experimentais em grupos homogêneos, que seriam os nossos blocos, para, então, os tratamentos serem alocados aleatoriamente dentro de cada bloco. Então, no exemplo ali, se fossem as ninhadas, por exemplo, em cada ninhada, né, que seria o nosso bloco, né, que seriam as unidades experimentais homogêneas, eu vou aleatorizar os meus tratamentos. Então, dentro de cada ninhada, eu vou ter todos os meus tratamentos. Então, tá aqui, os tratamentos são repetidos, então, nos vários blocos. Com isso, a gente tem uma redução, então, do erro experimental, aumentando a precisão e a validade, então, das inferências sobre os efeitos de tratamento. Bom, pensando no delineamento em blocos, lá no nosso modelo, né, cada uma das nossas observações, elas vão ter, então, 2 critérios de classificação, né, tratamentos e blocos. E aqui no meu modelo linear, eu tenho, então, né, que cada uma das minhas observações, eu vou ter a parte fixa aqui, né, que é a média geral, depois eu tenho o efeito de tratamentos, tal de I, depois eu tenho o efeito de blocos, beta-J, e por fim o efeito aleatório, né, do erro, epsilon de IJ. Então, se eu pegar, por exemplo, uma observação Y23, ela vai corresponder à medida, né, que eu obtiver para o tratamento 2 no bloco 3, né? O que eu tenho, então? T tratamentos e R blocos. O índice I corresponde aos tratamentos, que vão, então, de 1 até T. O índice J corresponde, então, aos blocos, que vão de 1 até R. Os totais, né, para tratamentos e blocos, que vão ser as somas das unidades experimentais correspondentes. Y e I ponto é o total de tratamentos, Y ponto J é o total de blocos. E os nossos totais gerais, né? O nosso total geral, que é y ponto ponto, que vai ser a soma de todas as nossas parcelas, RT parcelas, tá? Bom, a nossa variação total, a nossa soma de quadrados total das observações, ela vai ser decomposta agora em 3 partes. As duas aqui, né, a A e a C, a gente já tinha então lá no delineamento completamente casualizado. O que a gente vai ter agora sendo incluído é essa outra causa de variação aqui, que é então a variação entre blocos ou devido a blocos, soma de quadrados de blocos ou SQB, né? Então lá a gente já tinha no delineamento completamente casualizado a soma de quadrados dos tratamentos e a soma de quadrado do erro experimental.
Aqui a gente tem então uma demonstração algébrica, né, dessa decomposição da soma de quadrados total nessas três componentes: soma de quadrados de tratamentos, soma de quadrados de blocos e soma de quadrados de erro. E essas, assim como lá, né, essas fórmulas podem ser trabalhadas, né, para a gente ter então fórmulas mais práticas para cálculo, que são essas apresentadas aqui. Então, a soma de quadrados total, a soma de quadrados de tratamento, a soma de quadrados de blocos e a soma de quadrado do erro, obtido então pela diferença da soma de quadrados total, diminuída então da soma de quadrados de blocos e da soma de quadrados de tratamento. E aqui então a fórmula por fator de correção que aparece nessas três somas de quadrados. Calculadas as somas de quadrados, a gente vai então montar a tabelinha da análise de variância, que vai ter então agora esta linha aqui a mais em relação à tabelinha lá da análise de variância do delineamento completamente casualizado, né? Então, o que nós vamos fazer? Colocamos aqui as nossas somas de quadrados, calculadas então, né, a partir daquelas formas que a gente acabou de ver. Os graus de liberdade. Para blocos, eu tenho R blocos, R menos 1 grau de liberdade. Tratamentos, eu tenho T tratamentos, T menos 1 grau de liberdade. O erro experimental é o produto dos 2 graus de liberdade, blocos e tratamentos. E a soma de, os graus de liberdade total vai ser, né, o total de observações R vezes T menos 1. Obtidos então as somas de quadrado e os graus de liberdade, dividindo um pelo outro, a gente tem então os nossos quadrados médios. E a estatística F, né, a gente vai obter então pela divisão de cada um dos quadrados médios aqui, de blocos e de tratamento, pelo quadrado médio do erro, né? Então esse é o denominador das duas estatísticas Fs aqui. Bom, então vamos falar agora de analisar, né, essa estatística F ali que a gente mostrou o cálculo. Primeiro, então, no que diz respeito ao teste de tratamentos. Então, este teste aqui, ó, quadrado médio de tratamento sobre quadrado médio do erro, né? Mesma coisa que a gente tinha lá no delineamento completamente casualizado. O que a gente tem aqui de fato, gente, é que essa soma de quadrados de blocos no delineamento completamente casualizado, ela estava embutida aqui na soma de quadrados do erro, né? Então, no momento que a gente separa essa fonte de variação, a gente está diminuindo, né, a variabilidade do erro experimental. E faz, portanto, né, como daqui, né, deriva então o quadrado médio do erro, que é o denominador do nosso teste, a gente acaba então tornando o nosso teste mais eficiente, né, porque a gente está diminuindo o nosso denominador, tá? Bom, então aquele teste é o nosso teste de interesse e essa é a hipótese testada, né, a da igualdade das T médias, né, dos T tratamentos. Então, o teste de significância da diferença entre as médias dos tratamentos é dado, então, pelo teste F, que compara o quadrado médio de tratamentos com o quadrado médio do erro experimental. Esse F calculado vai ser comparado, então, com um F tabelado, numa distribuição F, com T menos 1 grau de liberdade no numerador, T menos 1 que multiplica R menos 1 grau de liberdade no denominador, né? E aí, dependendo do nível de significância, a gente vai ter, então, né, se menor que 5%, uma diferença significativa, e se menor que 1%, uma diferença considerada muito significativa. Bom, agora a gente vai falar a respeito do teste relativo aos blocos, né? O teste F relativo a blocos, quadrado médio de bloco dividido por quadrado médio do erro. É padrão, né, que o software, por exemplo, nos entregue esse teste F calculado. Né? E a gente poderia também, por exemplo, né, fazer a mesma comparação que a gente acabou de fazer ali atrás, né? Aqui, de comparar com um F tabelado. Mas cabe aqui a gente ressaltar que esse teste é um teste aproximado e extremamente discutível, porque a aleatorização que a gente fez não foi dos blocos, e sim dos tratamentos. Os tratamentos é que foram aleatorizados dentro dos blocos. Os blocos foram escolhidos deliberadamente. Né? Então, não teve um sorteio dos blocos. Então, não faz sentido, né, a utilização desse teste. Geralmente, então, a gente não interpreta, apesar do software nos entregar, tá? No exemplo que a gente vai olhar daqui a pouquinho, a gente vai ver, então, que até poderíamos ter uma indicação, esse teste nos mostraria uma indicação de que o bloqueamento foi eficiente.
Bom, da mesma forma que a gente viu também no delineamento completamente casualizado, podemos calcular o coeficiente de variação, que é obtido pela raiz quadrada do quadrado médio do erro, dividido pela média geral, né? Multiplicado por 100, porque é uma medida, então, expressa em preço. O exemplo que a gente vai trabalhar é este aqui, então, né? Um ensaio comparativo de 5 cultivares de trigo, em que foi usado o delineamento em blocos casualizado, com 4 repetições, tá? Então, 4 blocos, né? O número de repetições são os nossos blocos. Qual foi o objetivo de utilizar o bloqueamento? O bloqueamento teve por finalidade de controlar diferenças de fertilidade do solo no campo experimental, tá? Aqui essas medidas, então, correspondem a rendimento medido em grãos por parcela, né? Rendimento de grãos por parcela, medido em toneladas por hectare. Então, a gente tem aqui as nossas 5 cultivares, né, que estão sendo comparadas, A, B, C, D, E, e cada uma delas foi repetida 4 vezes, que são os nossos blocos. Certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui desde o bloco 1, por exemplo, sei lá, um bloco mais fértil, até o bloco 4, um bloco menos fértil. Dentro de cada bloco vão aparecer todos os 5 tratamentos, tá? Bom, aí eu tenho aqui, então, os meus totais de cultivares e as minhas médias de cultivares, e aqui os meus totais de blocos. Bom, a próxima etapa, então, agora são os cálculos, né, para a gente montar a nossa tabelinha da margem de variância. Então, eu tenho aqui, né, os nossos cálculos, são 5 tratamentos, 4 repetições, 20 observações. E eu tenho, então, aqui o cálculo, né, eu não vou chamar atenção de todos os detalhes, tá, gente, para tentar fazer os vídeos ser um pouquinho menores, tá? Vamos lá, vamos lá. Aqui eu tenho, então, o meu fator de correção, aqui a minha soma de quadrados total, minha soma de quadrados de tratamento, minha soma de quadrados de bloco e a soma de quadrados do erro. Então, eu vou pegar esses resultados aqui, né, as minhas somas de quadrado, e vou levar, então, lá para tabela. Então, estão aqui as nossas 4 somas de quadrado, os nossos graus de liberdade, né, ó, R menos 1, T menos 1, o produto dos dois, 12, e aqui eram 20 observações menos 1, 19. Tá? Os quadrados médios, que são obtidos, então, pela divisão de soma de quadrado por grau de liberdade, estão aqui. E os nossos dois testes Fs, aqui 0,3418 por 0,0222, e aqui 0,8832 dividido por 0,0222, tá? Vamos falar, então, do teste de interesse, de fato, né, e o único que é exato, né, que faz sentido, né, que poderia ser obtido, que é o teste F para tratamentos, onde eu tive, então, 14,19 para o F calculado. O F, né, tabelado, o F crítico, então, a 1%, com 4 graus de liberdade no numerador e 12 no denominador, é 5,41. Então, nosso F calculado supera, né, bastante esse F tabelado. Então, é, portanto, altamente significativo e nos leva, então, à rejeição de H0. H0 aqui mostrando, né, efeito nulo de tratamento ou ainda igualdade das 5 médias de cultivares. Rejeitamos isso, então a nossa conclusão é de que as cultivares de trigo investigadas se diferenciam em termos de rendimento. Bom, aqui a gente tem o resultado do teste para blocos, né, que eu tenho 5,49, um F crítico aqui a 5%, com 13 e 12 graus de liberdade, 3,49, supera, né, então a gente tem aqui significativa 5%, né, mostra então uma significância dos blocos, a diferenciação entre os blocos. Né? Então, a minha conclusão seria de que o bloqueamento foi eficiente para controlar as diferenças de fertilidade do solo. Apesar de que, então, vale a pena chamar a atenção aqui de que esse teste é aproximado e discutível, em função de não ter havido, então, a aleatorização, né, dos blocos. É só nos tratamentos que a gente tem a aleatorização. Bom, significativo, né, aqui o teste, então, né, para tratamentos, nós partimos, então, para a complementação da ANOVA. Uma das possíveis complementações aqui, nós vamos começar, né, é para os testes de comparações múltiplas, né, onde a gente viu aquela coletânea de testes, né, aqui eu estou mostrando, então, a aplicação do Tukey, tá? Aqui, então, eu tenho a fórmula do Tukey, o cálculo aqui, né, do erro padrão da média de um tratamento,
O valor lá tabelado, né, ou obtido, né, a gente tem lá no script que a gente fez quando a gente viu o Tukey, né, então também pode ser utilizado, então, buscando isso lá no R, me leva a 0,56 como delta, né, a diferença considerada significativa. E aí a gente partiria, então, para comparar, né, essas diferenças, fazendo, né, a diferença entre as médias e vendo onde é que existe diferença que passe de 0,56 e, portanto, seja uma diferença significativa, para que a gente, então, faça a atribuição do sisteminha de letras. Então, médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente a 5% de significância. Né? Então, a gente tem o seguinte sistema de letra: A, B, B, B e C, C. Fazendo, né, as bolinhas aqui, né, para mostrar então essas repetições, aqui ó, A, aqui são 3 Bs e aqui são 2 Cs, tá, pessoal? A gente consegue enxergar, lembram? Como se fosse aqui 5 grupos distintos, né? Ó, não tem ninguém em um grupinho sozinho. Como o nosso objetivo aqui é rendimento, né, maximizar rendimento, o maior rendimento, então, está na cultivar D, né? E ela, então, se sobressairia em termos de rendimento médio quando comparada às demais cultivares, tá? Então, essa é a complementação da nova pelo Tukey. Lá no R, como é que eu faria isso? Então, antes aqui, só para mostrar para vocês, um box plot, né? Onde só olhando aqui ele a gente já conseguiria ter uma ideia, né, de que a variabilidade entre os tratamentos parece existir, né, ó, uma diferença entre eles no sentido aqui, né, de que o D, ó, realmente se sobressai em relação aos outros, tá? Então tá lá a instrução na sequência, né? O que a gente tem aqui primeiro? Nós vamos ler o nosso banco de dados, que é o DBC underline cultivares, tá lá então esse banco de dados para vocês lá no Moodle. Depois disso, eu vou lá e atribuo, né, como um fator as variáveis de blocos e cultivares. Depois, então, aqui está o nosso box plot, que eu tinha apresentado, então, ali nos slides. E na sequência, já vou mostrar aqui, né? Eu mostro lá nos slides o resultado. Na sequência, então, nós vamos mostrar fazer, né, a tabelinha, fazer a análise de variância e pedir a tabelinha, né? A instrução, o que muda agora na instrução, pessoal? A fórmula aqui, né, onde eu mostro o relacionamento entre as variáveis do meu modelo, aumentou um pouquinho em relação ao que a gente vinha olhando ali no delineamento completamente casualizado. Então, agora eu tenho, ó, rendimento, a variável resposta, é a função de dois fatores. O fator de cultivares e o fator de blocos, tá? Então, a gente tem agora dois fatores, né, do lado de cá. Antes a gente tinha só, por exemplo, só os cultivares, tá? Tá aqui, então, a nossa tabelinha da nova, o 14,189 que a gente tinha visto e o 5,49 que a gente tinha visto lá no cálculo feito à mão, tá? Então, tá aqui a nossa tabela. Na sequência, a gente tem lá como obter, então, o coeficiente de variação, que a gente viu, então, que é a função cv.model, que está dentro do pacote Agricolae. O nosso CV aqui é 10,92, né, aproximadamente, né, 10,92%. E para obter o R quadrado, a gente tem aqui que pedir a função LM, né, e no momento que a gente pede, então, summary deste resultado da função LM, um dos resultados apresentados lá é o R quadrado, tá? Então, só para mostrar aqui, né, que tá na sequência, aqui eu tenho o CV, ó, 10,92 aproximadamente. Aqui, então, eu peço a função LM e tá aqui, ó, o meu R quadrado, tá? Bom, o Tukey. Então, na sequência, eu vou pedir o teste de Tukey, tá, pessoal? Mostro lá daqui a pouco. Então, o que eu tô fazendo, então, é usando a função HSDTest, tá? Aqui eu apresento, então, o resultado pelo sistema de letras e aqui o resultado mostrando a significância, né, das diferenças, então mostrando as diferenças
as significâncias dessas diferenças e os intervalos de confiança, tá? Então, essas são as duas possibilidades de visualizar o nosso resultado. A gente fez a continha à mão e a gente obteve essa opção aqui, né? Tá aqui a nossa diferença significativa que a gente tinha calculado. A gente comparou essas diferenças e aqui fez o sistema de letras, ó, A, B, B, B e C, C, tá? A outra opção é esta aqui, então, em que é apresentadas as diferenças, as suas significâncias e os intervalos. Para obter isso aqui, eu só preciso colocar essa instrução ali, ó, group igual a F, né? Então, não é false, né? Então, não fazer o agrupamento, ou seja, não atribuir o sisteminha de letras, tá? Bom, então só para a gente colocar aqui, essa é a primeira instrução. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Aqui, então, essa é a nossa primeira, é a instrução pedindo, então, para o sistema de letras. E aqui a instrução pedindo os intervalos de confiança, quando eu boto, então, essa instrução aqui para não fazer o agrupamento, tá? Aqui, então, só para mostrar para vocês que se eu pedir esta função aqui, né, tu que é HSD, e pedir o gráfico do resultado dessa função, eu tenho exatamente isso que a gente viu aqui, né? Ó, isso que a gente está vendo aqui, ó. Eu tenho estes intervalos de confiança plotados aqui, ó, para cada uma dessas diferenças. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. A gente enxergue. Eu acho que nos meus slides eu consegui, tá? Deixa eu ir lá. Deixa eu ver se eu tomei esse cuidado. Ó, aqui nos slides, então, aparecem todas as diferenças, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os meus intervalos de confiança para essas diferenças. E aqui está o zero, né? Então, se o zero está dentro do intervalo de confiança, isso mostra, então, que aquela diferença é não significativa, né? Então, estão aqui as nossas diferenças significativas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 diferenças significativas, tá? E, portanto, né, 5... aqui, né? 5 diferenças não significativas, tá?